Silvia Oliveira, ela que é psicóloga infantil e que também vai conversar com a gente sobre esse tema. Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Primeiramente, entender, né, quais são os riscos que essa exploração de conteúdos com crianças e adolescentes pode gerar, primeiramente, para essas crianças. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse é um tema relevante, que importante que nós estamos podendo falar disso, que o Felca trouxe para nós, porque é uma realidade que já vem acontecendo e que, infelizmente, há muito tempo já que a gente vem trazendo essas preocupações para os pais, tem falado na internet, e as crianças têm sido expostas a essa adultização, né, essa sexualização numa idade que elas não podem, que elas não deveriam, elas estão numa fase de maturação, né? Então, tudo que o adulto é o espelho para essa criança. A importância que essa criança tem no seu afeto, no crescimento psicológico, psíquico dela, na sua formação de caráter, acontece toda agora. E principalmente quando a gente observa as crianças na sua pré-adolescência e adolescência, na denúncia desses vídeos que são trazidos até nós nesse momento. Então, as crianças, quando expostas a esse tipo de conteúdo, a se expor a esse tipo de violência, a essas pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo, pode trazer muitos problemas gravíssimos nela, inclusive do entender como elas são amadas, o que elas precisam fazer para se ver como pessoa, como gente. Fica tudo muito bagunçado dentro dessa criança, dessa pessoinha que ainda está se entendendo no mundo e que precisa desse adulto para mostrar, para direcioná-la, para ensiná-la o que é certo, o que é errado. Essas crianças vão apresentar ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, transtornos de afetividade. São sérios problemas que essas crianças podem trazer, podem acarretar e certamente acarretarão dentro desse contexto, Solange, do que nos é trazido, né? Está sendo exposto, está sendo denunciado. E tem um ponto também em relação às outras crianças que não necessariamente elas fazem, estão envolvidas nesses conteúdos, mas crianças que consomem ali, né, isso. A gente tem hoje muitas crianças ali, adolescentes, usando o celular em vários momentos, né, até como uma forma de lazer, uma forma de diversão, e aí a gente já pode até entrar em outro aspecto, mas assim, o fato é que tanto crianças e adolescentes estão muito expostos ali a esses conteúdos. Então, qual é o impacto da criança ver uma outra criança, ver um outro adolescente em uma situação como essa de sexualização ou de acesso ali a bebidas alcoólicas ou outras situações de fato, como procedimentos estéticos, que são ali para pessoas de uma idade mais avançada, né? Como essas crianças e adolescentes, né, encaram isso? Quero entender também a sua experiência, a sua avaliação nesse sentido. A criança, ela, ao ter, né, contato com esse conteúdo, ao seguir esse tipo de outras crianças, outros pré-adolescentes, incentivando, elas têm uma distorção da imagem muito grande. Como nós colocamos, ela ainda está numa formação psíquica, emocional, e ela vai comprando, então, principalmente o pré-adolescente, o adolescente que vai buscando se entender no mundo, buscando a sua tribo, ele começa a perceber que aquilo chama atenção, que aquilo de alguma forma dá likes, dá visualizações. Então, opa, então, se eu me portar assim, se eu me manter desta forma nos meus contextos, então eu vou ser bem aceito. A criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele vive muito dentro de um contexto ainda de não realidade. Ele ainda trabalha muito com a fantasia, com aquilo que não é real, daquilo que está sendo maturado dentro dele. Então, quando ele está em casa, num conforto do seu lar, e está vendo esse tipo de cena, começa a trazer como algo normal. Vai normalizando algo que a gente sabe que não é normal. Uma
adultização de uma criança é roubar dela as bases dessa inocência, desse sorrir, dessa brincadeira, dessa inocência que lhe é roubada nessa sexualização que está sendo apresentada numa musiquinha que parece simples, numa dança que vai até o chão, numas roupas provocantes, e essa normalização vai roubando então dessa criança essa inocência, vai tirando dela aquilo que é mais importante na criança, e ela vai então deixando de se enxergar como ela é. Nós vamos ver muitas crianças, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, com uma distorção de imagem incrível. Eles não conseguem mais se ver atrás de um filtro, sem uma maquiagem, sem uma roupa desse tipo, muito curta, muito decotada, muito chamativa. E eu acho que é importante também ressaltar que, ainda que a criança ela não se vista igual essas outras que se apresentam para ela, muitas vezes os pais, na inocência, ou as próprias crianças, de postar algumas fotos, a gente tem que lembrar que tem adultos, independente de qualquer coisa, eles vão buscar nessas crianças, nesses adolescentes, essa inocência da sexualidade. Então, enquanto a criança não tem a maldade, o adulto que está à procura desses vídeos, eles têm essa maldade no olhar. Então, essa criança que está assistindo, que está sendo exposta a esse tipo de vídeo, é notório, infelizmente, dentro do nosso contexto de consultório, muita ansiedade, muita depressão e muito transtorno de imagem. E o transtorno de personalidade também. Elas não conseguem mais se espelhar, elas não têm mais exemplos, elas não conseguem mais a suavidade de ser criança. Elas acreditam que esse caminho é o caminho de ser aceito, de ser amado, de possuir coisas. Ela desconstrói uma normalidade da sua idade, do seu processo psíquico. Muito importante aqui as suas colocações. E um ponto também que vale destacar nesse aspecto, primeiro, na sua avaliação, quais seriam, né, as formas de lidar com isso, tanto em relação aos pais quanto em relação às autoridades, porque a gente vê, né, essa movimentação toda por parte, né, de parlamentares, do governo, mas na sua opinião, o que é que poderia contribuir de fato, né, para que a gente possa ter uma tentativa de maior controle sobre esses conteúdos, mas por outro lado também em relação, né, aos responsáveis ali, né, o que fazer. Às vezes eles não sabem nem exatamente o que fazer, pai, mãe, o responsável não sabe nem o que fazer, né, diante de uma sociedade como a nossa que está tão, né, imersa aí nesse contexto de uso de telas. É verdade, Solange. Então, assim, é muito importante que os pais, eles tenham todo o acesso ao conteúdo que essa criança possa estar, né, ali acessando. Então, primeiramente, criança não pode e não deveria ter rede social. Então, se essa criança já está tendo rede social, esse pai é responsável, essa mãe ou esse, né, adulto que é responsável por essa criança, ela tem que se responsabilizar por essa rede que essa criança, então, está acessando. Nós temos hoje dispositivos que podem ser baixados no celular, em que os pais vão saber o tempo que essa criança está no celular, está na internet, o conteúdo que ela, né, está tendo acesso, e também os pais estarem atentos realmente num jogo, porque às vezes o pai acha que é um joguinho inocente, a criança entra naquele jogo ali da internet, está tendo contato com adultos, com outras pessoas desconhecidas. Então é muito importante que os pais eles têm um livre acesso para estar olhando e estar o tempo todo cuidando dos seus filhos. Baixem esses aplicativos, né? Deixe ali os seus filhos o mínimo possível. A gente sabe que a gente pede que os pais demorem muito a permitir que essas crianças tenham contato com tela, se possível, só a partir dos 5 anos, com 1, 2 horas no máximo de acesso a essa tela e supervisionados. Eu acho muito importante quando você fala também do governo, porque nós precisamos lembrar sobre a lei que rege as crianças e o adolescente e lembrar das responsabilidades, né, do governo, de ter leis, de ter esses limites que são colocados e responsabilizar os adultos que são responsáveis por esses menores, mas também lembrar que, como sociedade, nós também somos responsáveis. Então, aquele adulto que está acessando ou aquele adulto que está fazendo com que aquela criança que está se expondo ali, ele fique consumindo, né, desses conteúdos, ele precisa ser responsabilidade.
porque a sociedade ela é responsável também pelas crianças e pelo adolescente. Isso faz parte do contexto em lei e nós precisamos lembrar disso. Só que nós precisamos que as leis elas sejam aplicadas. E a gente precisa ver de fato as coisas acontecendo para que os criminosos eles tenham mais receios de se expor ou ter tanta liberdade de apresentar, né, se apresentar na internet ou estar consumindo esses conteúdos e levando essas crianças a essa exposição. Então, nós começamos com os adultos responsáveis pelas crianças, em que essas crianças estão acessando, em que tipo de vídeo essas crianças estão vendo e também a quantidade de tempo que elas estão na tela e também o que elas estão se expondo e os próprios pais muitas vezes expondo essas crianças. Esse é o início. E depois nós precisamos que o governo traga para nós esse lugar de um certo cuidado mesmo, que a lei seja colocada, que esses exploradores infantis eles sejam presos, sejam realmente responsabilizados por esse ato e também a sociedade esteja em alerta. Nós sabemos hoje, nós falamos muito do tribunal da internet, né? Quando a sociedade ela vem a público, quando ela coloca a sua opinião, quando ela diz não a algo que está errado, nós sabemos a força que a sociedade tem. Então, quando nós nos juntamos, nisso que nós estamos fazendo agora aqui na TV, é realmente proteger nossas crianças, nossos adolescentes, dessa exploração infantil que está acontecendo às claras, está acontecendo assim de forma muito aberta e nada está acontecendo e é preciso que chegue assim um influenciador, chegue alguém da sociedade para expor isso, enquanto nós deveríamos ter pessoas, né, que já estaria colocando limites mesmo, a própria rede social, bloqueando conteúdos, evitando que essas coisas acontecessem. Então, essa responsabilidade nossa enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto adultos, que são responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. E doutora, a gente está até recebendo aqui algumas perguntas e tem uma até da nossa produtora aqui do programa, ela tem uma filha pequena, inclusive, ela perguntou, e um possível tratamento para crianças que já estão expostas, já estão viciadas ali nesses conteúdos, dancinhas ou alguns jogos online, né? Qual seria o tratamento ideal para essas crianças? Pergunta excelente. A gente vê, infelizmente, muitas crianças, né, não só nesse conteúdo, como vários outros conteúdos que também aceleram o pensamento das crianças, trazem ansiedade, depressão. Existe, né, o mais rápido possível, buscar um acompanhamento psicológico para a criança e para os pais. Existem algumas coisas que são possíveis fazer, reconstruir, trazer novos comportamentos, né, novas rotinas para essa criança, entender os momentos que ela estiver estressada, ela estiver ansiosa, porque ela está dependente daquele conteúdo. Os adultos entenderem que não adianta cobrar dessas crianças se eles estão no mesmo ambiente com as crianças, utilizando muito do celular, da rede social e exigindo que as crianças não façam. Então, existe sim um tratamento, existe o mais rápido possível que a gente puder tirar as crianças desses conteúdos, tirar elas da tela, trazer, né, buscar essa ajuda especializada, tanto para as crianças como para os pais, é possível. O mais rápido possível a gente consegue tirar e lembrar que é vício. Vício não é algo simples. Quando entra num processo de vício de tela, é como o vício de qualquer outra coisa. É preciso realmente um tratamento, um acompanhamento psicológico. Então, agradeço demais a sua participação aqui no Poder Expresso. Silvia Oliveira, psicóloga infantil, sem dúvida exige todo um esforço, não só, né, dos pais, mães responsáveis, como também do governo, das escolas também, esse esforço realmente para que a gente tenha crianças, adolescentes e adultos mais saudáveis, né, na nossa sociedade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso e uma ótima tarde. O prazer é todo meu e é importante, só gostaria de ressaltar, Solange, de denunciar. Não deixe de denunciar. Nós, enquanto sociedade, nós temos esse papel, denuncie. É muito mais
tranquilo, fácil estar calado, estar sem se envolver. Mas quando nós nos envolvemos, quando nós denunciamos, nós estamos salvando crianças, nós estamos salvando adolescentes, estamos salvando essa sociedade do futuro que nos apresenta os próximos líderes, né, a próxima nação que está nascendo através das nossas crianças. Então, denuncie, isso é muito importante, não deixe de denunciar. Tá certo, então um recado muito importante aí para quem nos acompanha. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui no Poder Expresso.